Não é todo ano que um jogador tão especial como Jalen Milroe chega no NFL Draft. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um episódio da série Estrelas do NFL Draft 2025, com mais um jogador do grupo na posição de quarterback, Jalen Milroe de Alabama, um dos programas mais tradicionais aí do nível universitário, e o Jalen Milroe, que é o comandante que assumiu a posição ali depois da saída do Bryce Young, que foi escolhido na primeira rodada pelo Panthers. Jalen Milroe não vai ser escolhido na primeira posição ali do draft, mas eu acho que pode surpreender o quão alto o menino de Alabama vai sair no dia do recrutamento universitário. Para me ajudar a falar de Jalen Milroe, nosso nerdola das tapes do NFL Draft. Seja bem-vindo, Christian. Fala, Rafão, a gente vai falar de um atleta especial, tá? E um jogador que é especial com a bola nas mãos é Jalen Milroe nessa classe. Jogador realmente único. Ele é meio polarizante também, como a gente falou do Jackson Dart, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim ali pra gente falar sobre sobre o Milroe. Então, grande episódio aí. É isso, a gente até batendo já o olho na cartinha dele, dá pra perceber. É um cara com 16 touchdowns passando a bola e 11 interceptações, né? Dá pra ver que é um jogador que tem alguma limitação no jogo aéreo. Mas aí você vê, correndo com a bola, ele teve 720 jardas e 20 touchdowns. Pra você ter uma noção do que aconteceu, né? Alabama não tinha um bom jogo terrestre em 2024 e o Jalen Milroe era o melhor jogador correndo com a bola do seu ataque, né? Não tinha um apoio do jogo terrestre para ele conseguir chamar a atenção da defesa e passar a bola. Ele era o jogo terrestre de Alabama, era o melhor jogador correndo com a bola no seu ataque. E isso influenciou muito nos seus números, né? Porque eu, por exemplo, tinha esperança que com a chegada do Kalen DeBoer, né? Alabama teve a aposentadoria do Nick Saban, contratou o DeBoer, que era o técnico de Washington, né? E o quarterback do DeBoer no ano passado, Michael Penix, teve um grande avanço. Era um outro jogador que veio, era um transfer vindo de Indiana. O DeBoer aumentou o nível do Penix e ele saiu na primeira rodada. Então, eu achei que o mesmo poderia acontecer com o Milroe, né? Depois da saída do Nick Saban, eu falei, DeBoer pode aumentar o nível do Milroe, que já é um atleta especial, e a gente pode chegar aqui com um jogador de primeira rodada. E isso não aconteceu. Mas eu pego aqui me perguntando se isso não aconteceu muito por necessidade do ataque, porque o Jalen Milroe ele não teve uma situação ali para treinar a sua capacidade de passar a bola, né? Alabama precisava vencer jogos. Era o primeiro ano do DeBoer e ele precisava vencer jogos, porque é uma posição ingrata você substituir o maior técnico da história do nível universitário. E para vencer jogos, ele precisava do Milroe correndo com a bola. É complicado de fazer essa avaliação, né, Cris? É complicado. Eu acho que o Milroe mostrou evolução. Eu vi os jogos dele em 2023, não era um quarterback aqui que a gente ia falar, porque é um quarterback extremamente limitado, grande atleta, mas que tinha um caminho longo a percorrer ali para se tornar um quarterback mais consistente. Mas eu vi evoluções. Eu vi um quarterback que mostrou evolução mais no pocket. Você tem um jogo dele que é muito bom ali contra a Georgia, onde ele mostrou bom processamento mental. Ele teve grandes lançamentos pro Ryan Williams, que é o calouro, a sensação lá de Alabama. Ele realmente tomou conta, teve comando assim do ataque. Acho que o DeBoer trouxe ali elementos que não tinha no jogo do Milroe, principalmente de evitar essas jogadas negativas, né? Esses sacks, e aí sacks que torna fumble, e é fumble que torna jogada positiva pro time. Então, só que o negócio é que ele é muito inconsistente, cara. Se tem um negócio que me deixa com o pé atrás, é o quão inconsistente ele foi. A gente falou 16 touchdowns, 11 interceptações. Isso bate com o que a gente viu na temporada. Ele tem uma primeira metade muito boa. Ele joga muito bem contra o Wisconsin, ele joga muito bem contra a Georgia, joga bem contra o Vanderbilt, apesar de ter perdido o jogo. Aí, semana seguinte, ele joga mal contra a South Carolina, quase perde o jogo. Joga muito mal contra a Tennessee e aí depois volta a jogar muito bem. Aí finaliza a temporada mal contra a Michigan. Então, é uma projeção difícil. É uma avaliação bastante difícil. Eu gosto das ferramentas que o Milroe traz pro seu jogo, mas é realmente a avaliação que, se eu tivesse lá no front office de algum time, eu não iria dormir muito bem, não, fazendo essa avaliação do
do Jalen Milroe. Mas ele traz um ponto, né, e quando eu falo, se não é um quarterback que eu tô confiante que chega pra ser um titular da NFL, e na minha avaliação nós temos só 2 caras dessa forma nesse grupo, eu quero ferramentas. E se tem um cara que traz as melhores ferramentas na posição, é o Milroe. Exatamente por essa capacidade atlética, né, de ser um fator correndo com a bola, e por ter um talento de braço, que é o que a gente não falou, né? Ele não é consistente, ele precisa melhorar na precisão, só que ele consegue colocar a bola onde ele quiser. Assim, o braço do Jalen Milroe é altíssimo nível, né, em comparação com qualquer outro prospecto dessa classe. Mas o ponto é esse. Você vai colocar esse cara agora pra jogar bola, e a gente já puxa, né, nas comparações. E a primeira que vai vir é mais recente, Anthony Richardson, né? É um cara com ferramentas especiais que tá passando um sufoco pra jogar bola, né? Mas tem outras comparações de grandes atletas que não passavam bola. Alguns deram certo. O Jalen Hurts. Jalen Hurts foi questionado muito tempo se ele conseguia passar a bola pra ser um quarterback nível NFL, né? Mas se tornou, e campeão agora, né? Jalen Hurts. Dak Prescott também era um atleta que a gente questionava se passava a bola, conseguiu se tornar um bom passador, quarterback titular da NFL. Josh Allen, grande atleta que a gente questionava se conseguia passar a bola, mas se provou e é um dos melhores quarterbacks da NFL. Então é por isso que eu tô te falando, se você não tem um cara que é titular e vai assumir a posição, como eu disse, só temos 2 que vão sair bem no topo do NFL Draft, o próximo, com as ferramentas, a minha fichinha tá no Jalen Milroe. Sei que o Christian não concorda muito, mas a minha ficha, depois dos 2 principais, tá no Jalen Milroe, exatamente pelo potencial que ele pode trazer de se tornar um jogador especial no nível profissional. Não, eu concordo com você, Eu acho que depois do Shedeur Sanders e do Cam Ward, que a gente vai falar mais tarde, eu acho que é o cara que eu apostaria seria o Jalen Milroe. Eu acho que não é um quarterback de primeiro round. Eu acho que ele tem um risco muito grande você selecionar um jogador desse no primeiro round, porque ele meio que tem que te entregar agora, né? Ele tem que ser quarterback de franquia, ele tem que assumir a posição de quarterback agora, e eu não acho que o Jalen Milroe tá pronto pra fazer isso. Eu acho que é um cara que facilitaria bastante se ele tivesse mais 1 ou 2 anos no college. Tiver o caminho que o Ken Ward percorreu, o Shedeur percorreu, mostrar um pouco mais como passador, mas eu concordo com você. Depois dos 2 quarterbacks, eu prefiro muito mais o Jalen Milroe, porque se ele der certo, irmão, esse é um dos jogadores mais dinâmicos de toda a NFL. Ele tem uma corrida excepcional contra a LSU, que já mostrei nos highlights, tem uma corrida absurda contra a Georgia. É um atleta que ele chega para revolucionar o seu jogo terrestre. Mas ele também pode fazer todos os lançamentos, assim, não de maneira consistente, mas ele tem as ferramentas físicas para fazer isso, né? Tem várias bombas no fundo do campo, e você tem as jogadas explosivas como corredor. Eu acho que ele tem que seguir o caminho, assim, pensando na NFL, seguir os trilhos de Jalen Hurts. Eu acho que, como jogador, eles são um pouco semelhantes, mas para você selecionar um cara desse, você tem que ter um plano. Você não pode selecionar esse cara no primeiro round, eu acho. Mas ali no segundo não foi, dia, né? Primeira rodada. Não foi, foi um dos poucos casos de jogadores de segundo round que realmente deram certo na NFL. Eu acho que você tem que selecionar ali no dia 2, aí você tem um plano ali para 2, 3 anos, ele assumir sua posição de quarterback titular, e aí você ter uma boa linha ofensiva, você ter um bom grupo de recebedores, você ter um quarterback, você ter um quando ofensivo competente para você chamar jogadas, você simplificar o jogo ali e depois você trazer um cara com uma mente um pouco mais avançada, um pouco mais complexa, assim, de termos de ataque tradicional, de ataque aéreo, que é o Kellen Moore, que é diferente ali do Shane Steichen, do Brian Johnson, que ele teve no Philadelphia. Então, acho que ele tem que seguir esse caminho, porque se der certo, irmão, é home run. Home run, porque é um cara extremamente talentoso que pode te entregar jogada explosiva a cada drive. É isso, quero saber de vocês, você daria um voto de confiança, quer que o seu time escolha o Jalen Milroe no NFL Draft? É o seu quarterback 3 aqui desse grupo? É o cara que você mais gosta depois do Sanders e do Dart? Deixa na aba de comentários. E Christian, os próximos 2 quarterbacks que vêm por aí são os caras aí desse grupo. É só cachorro grande, irmão. É só cachorro grande. A gente falou de muito quarterback bom, ou de muito prospecto bom, mas vem uns quarterbacks aí que realmente serão selecionados no primeiro round.
É isso, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos aqui da nossa série do NFL Draft 2025. Meu nome é Rafão Martins, daqui a pouco eu tô de volta com você. Aquele abraço! Eu fui!